Bom dia, gente bonita. Bom dia, Sora. Bom dia, meus amores. Bom dia, Sora. Bom dia, bom dia. Bom Nossa, dia. Sora, agora você tem uma cadeira de gamer? É a cadeira da Gabriela. Mas, Ana, eu tava muito com muitas dores, sabe? Por ficar muito tempo sentada. Hoje é o dia que eu fico mais tempo sentada na cadeira, porque eu tenho as aulas do colégio, eu tenho aula na faculdade à tarde e eu tenho aula na faculdade à noite. Então são 5 de manhã, 4 e 4. Eu fico o dia todo sentado na cadeira. Chega sexta-feira à noite, umas 2 sextas-feiras atrás, uma aluna falou assim, mandou no privado assim pra mim: professora, você tá incomodada hoje? Você não tá bem? Ou coisa do tipo? Você tá diferente? Porque eu não conseguia ficar quieta na cadeira, porque tava doendo demais as costas, sabe? E aí eu ficava assim, aí eu andava um pouquinho pra frente e tal, e aí dá pra ver pelo vídeo, né? Aí puxava um pouquinho mais pra frente e tal, assim, e eu dei aula 3 horas e meia desse jeito, porque a turma da noite eu dou aula 3 horas e meia direto. Aí eu falei, aí ela me mandou, né, a mensagem no privado, eu falei, não, eu tô bem, tá tudo bem, e tal, eu tô com um pouco de dor nas costas e tal. Eu não consegui esticar as costas no colchão, sabe? Depois, na hora de dormir. Porque é uma posição incômoda, né? Você fica o tempo inteiro em cima, que o tempo inteiro sentado, então as costas estavam muito ruins. Muito bem. Aí a Gabriela falou assim para mim, mas mãe, quando eu não tô aqui, usa minha cadeira. Verdade, porque quando começou a pandemia, a Gabriela chegou um dia para mim e falou assim, mãe, eu não consigo mais ficar sentada na cadeira. Pô, um mês ela não conseguia sentar. Agora imagina eu que tô há 7. Mãe, eu não tô conseguindo mais sentar na cadeira, preciso de uma cadeira nova. E ela joga, né? A Gabriela joga online. E aí ela falou assim, mãe, eu quero uma cadeira gamer, porque aí eu assisto as aulas e jogo e tal, e é mais confortável. Putz, é mesmo. E mãe tem essa coisa, né? De falar assim, comprar pra mim eu não vou, mas pra ela eu compro. Podia ter comprado uma cadeira legal pra mim, né? Não precisava necessariamente ser uma cadeira gamer, mas podia ter comprado uma cadeira pra mim? Podia. Comprei? Não. Por quê? Porque eu comprei uma cadeira pra ela. Aí ela falou assim, mãe, quando eu estiver na casa do meu pai, usa a minha. Falei, putz, é mesmo, né? Aí, essa semana, ela tá na casa do pai dela. Aí eu falei assim, eu vou usar essa bendita dessa cadeira. Ela é boa. Tanto que você viu que eu tava quase deitada aqui, né? Porque a cadeira, pelo menos, tava aliviando um pouco as costas. Porque não é só o horário de aula, né, que a gente fica aqui, né? Então, para preparar as questões que tem que mandar, para preparar os videozinhos que eu preparo, para fazer isso, é tudo sentado, não tem. E dar aula aqui também, eu teria que preparar uma baita de um negócio para ficar em cima, para poder. Meu, não vou dar aula em pé também, não dá, eu tenho que ficar mexendo no computador. Cara, é trabalho, né? Um dia desses eu li que alguém falou assim, mas o professor tá de boa, ele tá em casa, né? Tô bem de boa mesmo. Tô tão de boa que, pelo amor de Deus, eu quero ouvir a galera toda gritando na sala de aula de novo. Pode ser, a gente pode marcar um dia só para todo mundo gritar, porque, meu, sabe um negócio assim? Porque é muito... É muito desconfortável, na verdade. E tem uma outra questão aqui, assim também, né? Do mesmo jeito que eu estou invadindo o espaço de vocês, muitos de vocês estão no quarto, por exemplo, e aí é uma invasão minha. Tudo bem que vocês não estão com o vídeo aberto, mas, por exemplo, vocês estão na minha casa todos os dias, porque o meu vídeo está aberto. Então, assim, vocês têm noção de que na minha casa tem os quadrinhos coloridos, vocês sabem que aqui atrás tem um gabinete cheio de xícara, vocês estão vendo a minha geladeira, não dá para ler, mas é uma geladeira feminista, que é assim, ó, tem um monte de coisinha, um monte de quadradinho. Mas vocês estão na minha casa também, né? Vocês estão no meu espaço também, né? Então, assim, é desconfortável para todo mundo. É claro que a gente já se habituou. A gente já se habituou, todo mundo já sabe que é assim mesmo e tal. Mas aí tem aquelas coisas assim, putz, sem querer entrou aqui, entrou com o vídeo. Putz, entrou com o vídeo, eu tava de pijama. É isso, entrou com o vídeo, tava de pijama. É desconfortável? É desconfortável. Não queria aparecer na câmera de pijama, por exemplo, né?
Mas a gente se habituou a isso, né? Agora as pessoas não cometem tantas gafes, né? Eu lembro que no começo da pandemia o Fábio Porchat fez uma entrevista com o Boulos e a esposa dele passou sem roupa atrás, tipo, oi! E foi muito engraçado porque o Boulos começou a dar risada e o Fábio, tipo, o que tá acontecendo? E era a esposa dele que ela passou agachada, não deu para ver nada, só que você via as costas dela, né? Sim, não dava para ver ela sem roupa de fato. Quer dizer, a gente sabia que ela estava sem roupa, mas não dava para ver o corpo dela inteiro. Mas mesmo assim, que coisa, né? Mas, enfim. E aí, os pets, eles chamam a nossa atenção. O vizinho ontem, putz, meu vizinho ontem estava furando a parede, né? E eu estava dando aula para o primeiro ano. E aí, eu estava explicando matéria. Que nem, se eu tô aqui agora, por exemplo, a gente está conversando, ok. Tá fazendo barulho, putz, não vai dar para conversar agora, mas beleza. Ou quando eu passei já a atividade, pessoal, tem uma atividade para vocês fazerem, porque aí eu tiro o meu som, né? Beleza também. Agora, eu estava no meio da explicação, literalmente, eu estava dando uma explicação e era importante, era uma parte de gramática, que hoje, inclusive, a aula de vocês também é de gramática, e aí começou o barulho, só que ele não parava, e era impossível eu falar, impossível. Tipo, aí começa a dar um negócio, né, que você fala assim, mas, meu, aí a aluna falou, no momento em que ele parou, assim, a aluna falou, aí eu fui responder, aí, espera, né, eu só posso dar a resposta daqui a pouco. Então, tem várias dessas questões, né? Mas, olha só, eu sou uma pessoa eu sou muito positiva, né? Muito otimista, né? Então, assim, eu tô feliz porque, olha só, essa é a nossa última semana, penúltima semana do bimestre, só tem essa e mais uma. E aí a gente começa o quarto bimestre. Uhul! Quarto bimestre, estamos acabando o ano. E aí, férias, né? E aí férias numas, né? Porque vocês vão prestar vestibular, quer dizer, para quem vai prestar vestibular, né? Vai ainda ter mais um tempinho aí de estudo e tal. Mas pelo menos fica mais tranquilo por conta da escola, né? Aí já direciona mais os estudos e tal. Quer dizer, penso eu, né? Não sei se vocês fazem estudos direcionados, né? O meu sobrinho, quando ele prestou o primeiro vestibular dele, era muito engraçado que ele falou assim, eu vou gastar mais tempo nas matérias que eu não sei, porque as matérias que eu sei eu posso gastar menos tempo. Então, ele se dedicava mais a estudar história e geografia do que matemática, física e química, que eram coisas que ele tanto faz. Ele tinha participado das Olimpíadas de Matemática, ele era bom em matemática, né? Ele é economista hoje, né? Tem que ser bom nessa parte, poxa vida. Mas, enfim, e aí ele se dedicava e ele direcionava essa coisa toda. Ele direcionava, falava assim, hoje eu vou estudar mais geografia do que física, porque eu vou nesse caminho. Então, para ele funcionava. Então, eu não sei se vocês fazem estudos direcionados, sabe? Mas, enfim, eu quando prestei vestibular... Aliás, está no capítulo do meu livro. Aliás, o meu livro tá chegando. Aliás, vou mostrar uma coisa, tá? Eu peguei coisa errada, peraí. Tá no correio? Tá. O correio tá atrasado? Também tá. Vai demorar para chegar? Vai. Meu coração já está pulando. Está. Ainda bem, né? Senão eu estaria morta. Mas... vamos lá. Então, está no capítulo do meu livro, quando eu falo sobre o meu vestibular. Quando eu prestei vestibular, eu fiz magistério. E na época, na década de 80 e 90, o magistério durava 4 anos. Então, era exatamente o que vocês estão fazendo agora, o colégio. Só que a gente fazia assim, primeiro, segundo ano, tinham todas as matérias que vocês têm, e tinha mais 1, 2 matérias que era ligada ao magistério. Aí, depois, no terceiro ano, a gente não tinha mais química, não tinha mais física, não tinha mais
química, física, matemática, a gente não tinha algumas das disciplinas que vocês têm no terceiro ano. Por quê? Porque a gente se dedicava para fazer magistério. Então, as matérias do primeiro e do segundo ano só que eram iguais às que vocês têm. Depois, a terceiro e o quarto era tudo voltado ao magistério, né? Então, e eu fiz magistério. Então, no meu terceiro ano, quando eu prestei vestibular, e sim, eu prestei vestibular no terceiro ano, eu ainda tinha o quarto magistério para fazer, mas eu quis fazer faculdade junto. Então, eu fazia mais um ano de colégio e a faculdade junto. Então, quando eu fui prestar o vestibular, fazia um ano que eu não estudava química, física e geografia, história, que a gente não tinha mais, porque era magistério. Então, quando eu prestei meu vestibular, eu prestei em dois lugares, né? E aí, foi isso que aconteceu. Eu tive que me matar com química e física, porque era um negócio de louco. Na época, eu não tinha condição de pagar uma aula particular ou coisa do tipo, a gente tinha que se matar sozinho mesmo, não tinha reforço, nada, porque eu estudei na escola pública, né? Não tinha reforço, tinha nada. Nada. Então, eu tive que ralar pra caramba pra passar no vestibular. Passei nos dois, graças a Deus. Aí eu optei, óbvio, pela fundação, porque a fundação é uma faculdade semipública, tá? É uma faculdade mantida pela prefeitura e pelos alunos. Então, a mensalidade dela não é uma mensalidade de fato. A gente racha os custos, entre aspas. Então, é um negócio bem, tipo assim, você paga, tipo, R$200 por mês. É um negócio bem pouco, porque ela é mantida pela prefeitura, né? Mas os alunos ainda têm que pagar uma partezinha, mas é tranquilo. Só que o vestibular é um vestibular lascado de difícil, né? Os professores são concursados e tal, então é uma faculdade muito legal. Foi onde eu fiz faculdade, né? Então, e aí eu fui prestar o vestibular nessas condições, sem saber química e física, e eu acertei uma só de física. Não podia zerar em nenhuma. Não podia zerar em nenhuma. Não podia zerar. Se você zerasse, você não passava. Não importa quanto você fez na prova. Você não podia zerar. A regra era, se você zerar em uma disciplina, não importa se você acertou todas as outras, você não passa no vestibular. Então, você tinha que acertar em todas. Eu acertei uma de física. Puta sorte. Foi engraçado. Aqui no chat me perguntaram se eu ficava estressada. Eu fiquei estressada, mas não exatamente estressada por conta do vestibular, mas por conta da história. Justamente porque eu não tinha aula de química, aula de física, história, essas coisas todas que eu falei para vocês. Eu não tinha essas disciplinas. E a gente não tinha internet, né? Eu prestei vestibular em 1993. 92, 93. Eu prestei vestibular em 1993. A gente não tinha internet, a gente não tinha acesso fácil à informação. Então, a biblioteca da escola pública ela era muito ruim. Assim, a biblioteca quase não tinha informação para gente lá, sabe? Então, estudar era um problema. Então, eu ficava estressada, mas no sentido de que eu precisava acompanhar o pessoal que fez o terceiro ano normal, né? E se eu esperasse mais um ano, e aí, assim, se eu esperasse eu terminar o quarto, eu teria ficado 2 anos sem estudar essas coisas, né? É claro que foi tudo por uma questão de escolha, mas, gente, foi bem difícil. Eu sou de uma família bem humilde, eu já contei essa história para vocês. Eu sou de uma família bem humilde. E aí, na época, nós não éramos incentivados. O bairro, eu morava num bairro muito periférico, né? E nós não éramos incentivados a fazer faculdade. Ninguém ali fazia faculdade. Ninguém tinha essa possibilidade, né? Era todo mundo muito pobre e as coisas eram todas muito longe. Hoje, o que a gente conhece como meio de transporte pra gente era muito ruim. Pra vocês terem uma ideia, eu ia pra faculdade, eu pegava três conduções para chegar na faculdade. 3. Porque não tinha uma condução que ia direto. E outra, eu estudei em Santo André, eu morava em São Paulo, né? Eu morava em São Mateus. E aí eu tinha que pegar um ônibus até o terminal São Mateus. Aí no terminal São Mateus eu pegava outro ônibus até o terminal Santo André.
Aí, no Terminal Santo André, eu pegava outro que ia até a faculdade, só que esse que ia até a faculdade, ele não chegava na faculdade. Então, você tinha que descer numa ponte e ia o resto a pé. Então, dava uns 15 minutos a pé, mais ou menos. E, e era mó caminhada. Então, eu tinha aula às 7, eu saía da minha casa às 5h30 da manhã para ter aula às 7. E era mó rolê, e assim, sobe um ônibus, desce do ônibus e vai para outro ônibus e tal, e dá esse rolê até. E o prédio que eu estudava era o último da faculdade. Então era um rolê mesmo, eu tinha que ir até aquela parte da faculdade, tudo a pé. E eu chegava lá, né, quando era calor, a gente chegava na faculdade pingando, porque era mó rolê a pé. Quando eu terminei a faculdade, eles instituíram um ônibus que entrava na faculdade. Que saía, que fazia do Terminal Santo André, ele entrava na faculdade e aí tinha um ponto dentro da faculdade. Eu falei, putz, grilo, né? Depois que eu terminei a faculdade, caramba, mó trampo. Mas aqui eu comprei um Fusca na época, eu comprei um Fusca 76, quando eu tirei minha carta, eu comprei um Fusquinha aí dava certo de ir até lá de carro, né? Mas enfim. Bom, e era mó trampo, e assim, a faculdade... Opa, desculpa, tinha gente aqui querendo entrar. Foi o maior trampo fazer a faculdade nesse sentido, sabe? E ter acesso à informação para poder prestar o vestibular e essa coisa toda. Hoje é muito fácil, gente. Então, por exemplo, assim, ó, você tem material para estudar, por exemplo, sobre qualquer coisa, sobre a Guerra do Paraguai. Clica aqui. Pronto. Chegou o Google com 500 páginas, você vai lá e faz. Se eu quisesse fazer isso na minha época, eu tinha que ir até a faculdade. Uma vez... Putz, vou contar essa história, mas vai ser a última para a gente poder estudar outra coisa aqui. Eu fui... Eu gostava Tinha uma biblioteca no centro de Santo André. No centro, mentira, mas próximo ao centro de Santo André. Tinha uma biblioteca que ficava próximo a uma igreja maravilhosa que tem lá, que é a Igreja do Bonfim. E dava para pegar só 2 ônibus, né? Então a gente gostava dessa biblioteca porque ela era muito grande. Ela tinha 3 andares e a biblioteca era mó legal. E aí uma vez eu fui fazer na biblioteca. Eu ia sozinha mesmo, porque se dependesse dos outros, cada um morava num lugar, era muito difícil, né? Isso. Aí eu fui, cheguei lá na biblioteca, a gente só podia entrar com lápis, borracha e caderno. Você não podia entrar com mais nada. Então, você deixava suas coisas dentro de um armarinho, levava a chavinha e lá era lápis, borracha. Você não podia entrar com caneta dentro da biblioteca, porque a galera, riscava os livros da biblioteca, então não podia. Não podia tirar xerox também, viu, gente? Vou contar com vocês, não podia tirar xerox. Então, se você levasse emprestado, você tinha uma semana para devolver, só que eu morava longe, não tinha dinheiro para ficar tomando ônibus. Aí, beleza. Aí, então, eu passava horas na biblioteca, né? Aí fui lá. Aí cheguei na biblioteca, fiz as minhas coisas, tudo, blá, 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 enfiei as coisas tudo dentro da mochilinha depois, aí tá. O elevador não tava funcionando. Aí eu vou de escada. Tô descendo a escada. O que aconteceu? O que acontece com a Clarice nessas situações? O quê? A Clarice escorrega na escada. E aí ela cai e vai... Eu caí na escada, gente, de ficar com os braços estirados assim, ó, com as pernas meio que pra lá e pra cá, assim, ó. Aí, tô lá, plá, vem um moço. Eu tô caída na escada, vem um moço. Minhas pernas estavam meio que entrelaçadas e meio que assim, tal, e eu tava lá porque tava doendo tudo, né? Então eu tava lá assim, quietinha. O moço pulou a perninha dele dentro da minha perninha, assim, ó. Fez assim, aí desviou do meu braço e desviou da minha cabeça e foi embora. Sério, a pessoa pulou por cima de mim, que estava estirada na escada, e foi embora. Como pode um negócio desse? Beleza. E a minha pastinha tinha caído no chão, assim, tinha escorregado, né, na escada. Aí eu levantei, né? Aí eu levantei e falei, caramba, tem alguma coisa errada aqui, né? E tava mais esquisita. Lá vou eu pegar o ônibus para ir pro médico. E não tinha telefone celular. Como é que eu ia avisar minha mãe? Mas beleza. Fui, peguei. Aí isso foi no primeiro ano de faculdade. Eu lembro bem, porque eu precisei pedir autorização para
pra diretora da escola pra fazer um negócio, mas eu vou contar já. Meu, aí fui pro hospital, peguei o ônibus lá, ao invés de ir pra minha casa, eu voltei para Santo André para ir pro hospital. Cheguei lá, expliquei pro doutor o que aconteceu, tirou chapa, tudo, isso aqui e tal. Gente, ele teve que engessar. Ele me engessou daqui do peito até a minha cintura. Até a cintura. Eu fiquei engessada daqui até aqui, não sei se não estão vendo, né? Mas daqui até a cintura engessada. Por quê? Porque eu tinha trincado, vai lá eu saber o que era, e ele falou assim, não dá para ficar sem nada não, você vai precisar engessar. Ele me engessou. Aí não tinha como ligar para casa, não tinha que falar com a minha mãe, não tinha nada. Lá vou eu pegar o ônibus engessado. E detalhe, né? A blusa que eu tava usando no dia, eu lembro como se fosse hoje. Era uma blusinha tipo essa. E eu tive que colocar ela por cima do gesso. Ficou ridículo aquele negócio. E a minha calça, eu tive que dar um jeitinho de colocar ela por baixo um pouquinho do gesso, assim, porque senão eu ia ficar sem calça, né? Porque o gesso pegava até a parte de baixo do negócio. Beleza. Quando eu cheguei em casa, minha mãe estava extremamente preocupada. Por quê? Porque eu tinha saído para a biblioteca, ela sabia o quanto tempo eu demorava na biblioteca, era algumas horas, mas né, não era 10 horas, né? Aí, quando eu chego com o gesso, ela olhava para minha cara, ela falou assim, eu não acredito. Mãe, mas tá bom, aí, pelo menos tô engessada. Ela, mas como é que você foi sozinha, minha filha? Como é que você aguentou? Eu falei, mãe, aguentei, fui lá e tal, assim. E eu tive que pedir pra diretora para eu poder entrar de shorts, porque tava um calor do caramba, e eu tava usando, e eu tava com gesso, e na escola era proibido usar shorts, né? Então eu fazia a faculdade de manhã não tinha problema, eu podia ir para a faculdade com gesso, de shorts, o que fosse. Apesar de que eu tinha licença, eu não ia, eu fui, acho que fiquei 4, 5 dias sem ir para a faculdade. Mas, enfim, e na escola. Aí o meu irmão, que é artista plástico, o que ele fez? Ele desenhou no meu gesso. Eu tinha um gesso todo desenhado, mas com arte. Vê se pode um negócio desse. Por hoje, as histórias de Clarice acabou. Contei umas 300 mil histórias hoje, né? No capítulo 1 do meu livro, tem uma parte dessa história. Não dessa história exatamente que eu contei, né? Mas tem a parte da história que eu fazia magistério à noite, de manhã faculdade, tal, essa parte. A parte do que eu caí na biblioteca não tem ainda. Mas eu vou seguir o conselho do meu chat privado, vou escrever um livro a respeito de todas essas minhas maluquices. Todas essas coisas que acontecem comigo. Porque ela merece um livro, né? Merece um livro. As minhas histórias, todas juntas, não vencem a história do ventilador da minha irmã. Verdade, o ventilador senhora. da minha... Verdade. Não é o ventilador que caiu na cabeça da minha irmã, é a melhor. Não é o melhor, não. A história é muito horripilante. Bom, pessoal, eu preparei para vocês hoje uma série. Deixa só eu pegar aqui. Eu preparei para vocês hoje uma série de vídeos. Meu Deus, não quer copiar. Só um minutinho que eu tô copiando aqui. Não é esse que eu quero. Poxa vida, peraí, deixa eu ver se é esse aqui. Listening to our favorite song. Muito bem. Esse daqui vai ser o primeiro videozinho que vocês vão assistir. Quando acabar, vocês voltem aqui e falam para mim que acabou, tá bom? Vamos lá.
Sora, você colocou o link? Eu acho que foi só no. Não apareceu pra mim também. Foi só no privado pra alguém. Nem pra mim. Não foi no privado. Se eu contar para vocês onde é que eu mandei o link, vocês vão dar risada. Eu mandei o link na sala de espera. Agora sim. E eu tô aqui mó curtindo o que eu coloquei. Tá bom.
Vou colocar mais um link. Eu espero que vocês gostem. Vocês gostaram desse primeiro? Foi legal? Eu vou fazer uma pergunta depois, tá bom? Tanto do primeiro quanto do segundo. Vou colocar o segundo agora, e aí eu vou fazer uma pergunta. Mas primeiro... Eu errei aqui, peraí. Ah, deixa eu ver se o link tá certo. Tá. Pode ir. Pronto, gente. Eu tenho uma pergunta para fazer. A minha pergunta é bem simples. Os dois vídeos, eles trazem as sentenças escritas, as sentenças
que são as sentenças que nós vamos trabalhar. Sobre o que a gente vai falar? Essa é a minha pergunta. Voz passiva? Voz passiva. A gente vai falar exatamente sobre isso, sobre voz passiva. Os dois vídeos, tanto da música quanto do filme, do Harry Potter, o pior é que quando eu assisto o Harry Potter, eu quero ficar eternamente assistindo Harry Potter. Uma vez eu fiz gente, assisti um filme atrás do outro, maratona. Uma vez eu fiz maratona de Harry Potter, vixe Maria do céu, né? Você fica o dia inteiro, mas enfim, eu achava que eu tava dentro do filme, porque não é possível, né? Mas a maratona do Harry Potter não achar que você tá lá, mas enfim. Os dois, eles trazem o mesmo assunto, que é o assunto da voz passiva. E aí, qual era o meu objetivo? Tanto de mostrar para vocês a música, quanto mostrar para vocês o filme. É que a gente usa isso. De fato, a gente usa isso no nosso dia a dia, tanto em português quanto em inglês. E a parte engraçada da voz passiva em inglês é que ela é idêntica a português. Uma coisa muito engraçada mesmo, porque a grande maioria das coisas que a gente aprende tem umas diferenças, né? Umas coisas, a ordem das coisas. Na voz passiva, a ordem é a mesma. O que a gente precisa saber, na verdade, quando a gente está falando de voz passiva, a gente precisa entender, a gente precisa lembrar dos tempos verbais. Isso é importante. Sem os tempos verbais, a gente não consegue passar para o próximo. Por quê? Passar para o próximo no sentido figurado, tá? Estou usando uma metáfora só. Porque a gente precisa entender em que tempo o verbo to be está e em que tempo está o verbo que a gente está trabalhando. Porque se a gente não souber verbos, a gente não consegue passar para a voz passiva, porque a voz passiva, ela depende do verbo to be, tá certo? E ela depende de saber qual é o tempo. Aí, eu tô falando que nem uma louca aqui, sem dar exemplos, apesar de que vocês assistiram as duas coisas, mas vai fazer sentido a hora que eu mostrar para vocês como é que ele funciona. Vocês querem assistir um vídeo que fala sobre isso, ou vocês querem que eu fale sobre isso? Me falem aqui, porque eu posso fazer as duas coisas. Eu peguei um vídeo que explique, que mostra, ou vocês preferem que eu vá explicando? Qualquer um dos dois para mim tá de bom tamanho. Pode ser os dois também. Se vocês falarem, não, professor, então explica e mostra o vídeo, para mim também pode ser, não tem erro. Acho que pode ser os dois, professora. Pode ser os dois? Pode ser os dois, pessoal? Bate na telinha aí. Pode ser os dois? Travou para qual pergunta? Eu perguntei se eu posso fazer as duas coisas, explicar e mostrar o vídeo. O que eu gosto dos vídeos, estou abrindo aqui um negócio para mostrar para vocês. O que eu gosto dos vídeos sempre é porque eles são dinâmicos, né? Então aí você vê outra coisa, tal, não é só o professor falando, mas beleza. Eu só estou abrindo aqui a pagininha que eu vou usar. Abri a pagininha errada. É que eu estou no segundo ano, terceiro, besta. Aqui pode ser esse. All we need is love. Chuchururu. All we need is love. Love. Love is all we need. Pronto, eu tô com uma página aqui aberta. Agora a gente vai... Tá aqui, vou escrever para vocês. Eu só abri uma página das que a gente já usou, tá? Só para... Então, o que é anterior ali, a gente já usou esse PowerPoint aqui. Então, vamos lá. Então, a gente vai falar de voz passiva. Eu falo assim, o gato bebeu leite. Eu vou mudar. O gato bebe leite. É uma sentença que está no presente. O gato bebe leite, certo? Essa é uma sentença que a gente chama de sentença na voz ativa. Por quê? Qual é o sujeito de o gato bebe leite? O gato. Qual é a ação?
beber. E o que ele bebe? O leite. Se eu passar isso para voz passiva, o que acontece? Acontece que o leite tem que ser bebido pelo gato. Quando eu falo, então, o gato bebe leite e eu quero fazer isso virar voz passiva, eu vou falar que o leite é bebido pelo gato. Então, eu vou colocar lá milk. Eu vou colocar só a palavra drink aqui, só para vocês entenderem o que eu vou falar. Drink e cat. Então, eu quero falar que, então, se o gato bebe leite, eu quero falar que o leite é bebido pelo gato, o que vai acontecer? Eu penso aqui, ó, cat drinks milk está no presente. Só um aviso, isso cai muito em vestibular, tá? Voz passiva é uma das coisas que adora estar em vestibular. É uma das coisas que mais tem nas perguntas é esse bagulho aqui. Então, ó lá. A primeira coisa que eu tenho que pensar, então, é que está no presente. Tá certo? Por que eu tenho que pensar nisso? Porque quando eu passar que o leite é bebido pelo gato, eu tenho que colocar o verbo to be no mesmo tempo em que está o verbo principal na voz ativa. Então, cat drinks milk está no presente. Milk, eu acabei de falar, o verbo to be tem que estar no presente, então vai ser is. E o drink, ele tem que ir para a terceira lista de verbo, porque é bebido. O particípio é a terceira lista de verbos. Então, eu tenho que colocar o drink na última lista. Então, eu coloco drank. Quem bebeu foi o drunk. Foi o gato. Então, bebido pelo gato. By, milk is drunk by cat. Agora, nós temos uma voz passiva. Se eu dissesse a mesma coisa, se eu dissesse o gato bebeu leite. A primeira coisa que eu tenho que analisar, em que tempo verbal está essa frase? Drank é passado, então eu coloco lá, past. Quando eu passar essa mesma frase para passiva, eu vou colocar lá, ó, milk, igualzinho de cima. Drunk, porque o verbo principal sempre vai passar para a terceira lista. Então, vai ficar igual. By cat. Então, eu vou perguntar para vocês. O que é que está faltando na frase? O verbo to be? O verbo to be, que tem que estar em qual tempo? Passado. Então, olha lá. Milk was drunk by cat. Pronto. É idêntico à língua portuguesa. O gato bebeu leite. O leite foi bebido pelo gato. Ó. Tô pensando numa frase aqui. Cat will drink milk. Essa eu confesso que é mais difícil, tá? Em que tempo tá a frase? Futuro? Então, eu vou lá. Tá no futuro. Então, eu vou ter que colocar. O gato beberá leite. Tá aí, o que é que tá faltando aqui? Alguém chuta, não? Tá faltando um verbo também, não é? Tá faltando o verbo to be. Em qual tempo? No futuro também. Ou não? Cat will drink milk. Milk will be
drunk by cat. Muito bem. Então, quando a gente fala de voz passiva, a gente tem que prestar atenção justamente nessas coisas, mas é igualzinho em português. Muito bem. Vocês podem ver aí no livro de vocês. Espera aí que eu vou pegar aqui a página. Esqueci. Ô, Jesus Cristo. Achei. Página 12. Vocês vão ter aqui as explicações, do jeito que eu falei aí. Vocês têm as explicações e depois vocês têm os exercícios disso, dessa voz passiva. A gente pode continuar. Não, eu acho que esse aqui dá para a gente fazer agora. O exercício, o terceiro, dá tempo da gente fazer agora, porque ele é só de alternativa. Aí, vamos lá. Aldo, eu vou mandar uma mensagem para você aqui no privado, tá? Responde lá. All we need is love. Choo-choo-doo-doo-doo. All we need is love. Love. Love is all we need. Então, meu amor. All we need is love. Love. Love is all we need. Quando vocês estiverem estudando, fazendo a avaliativa, coisa do tipo, os 2 vídeos que eu passei hoje para vocês, elas estão lá, eu mandei para vocês no roteiro, e eu coloquei mais 3 vídeos no roteiro. Tem 5 vídeos lá no roteiro, 2 deles eu passei hoje, e aí se vocês tiverem ainda alguma dúvida, alguma coisa assim a respeito da voz passiva, eu coloquei mais os outros 3, então vocês podem ver. Qual é um deles eu não lembro, mas eles tem vídeo de explicação. Essa explicação que eu dei para vocês, tem vídeo lá mostrando partezinha por partezinha, tá bom? Aí se vocês precisarem
ver de novo, ouvir diferente, pode ir lá olhar aqui, beleza. Eu ia passar aqui, mas eu acabei de olhar no relógio, falta 5 para as 10, né? Mas aí tudo bem, cada um pode fazer o seu. Cada um pode assistir o seu. Vamos corrigir esse daqui? Então, exercise number 3, number 1. É só a letrinha que vocês precisam falar, assim, ó, D. Aí pronto, já foi. Ah, eu não Põe sabia. no chat. Ah, Não, é que eu falei, exercise number 3, number 1. Aí eu fiquei esperando a resposta. eu achei que você estava fazendo alguma coisa. Desculpa, Sora. Não, imagina. Então, olha lá. Então, primeiro, D. Number 2. C? C. Number 3. B? B. Number 4. Vou colocar as respostas no chat para quem não acompanhou. Number 4, D. E number 5, D de novo. Então ficou D, C, B, D and D. D and D, Dungeons and Dragons. Ok? Então, tá bom. Uma excelente semana para vocês, excelente última semana de terceiro bimestre. Boa sorte para todo mundo. Um beijo, um queijo e a gente se vê sexta-feira que vem. Bye, bye, people! Tchau, Sora. Bye, Uma bye. perguntinha. Você pode perguntar. depois mandar a resposta do 1 e do 2? Mandei no chat. Não, do exercício 1 e o 2. Claro. Tá aqui, inclusive. Mas a gente pode ver. Porque no site não tá mostrando mais. Só mostra a pergunta, mas não tem mais a resposta. Não tem resposta? Tá bom. Mas se você quiser, tem tempinho ainda, não tem? Eu vou abrir aqui. Tchau, Bia. Eu abro aqui pra você. Peraí, me dá um segundo que eu já abro pra você. Sora, vai terminar essa semana. Não, vai fechar a nota esse domingo? Não, tem mais a semana que vem. Ah, tá bom. Obrigada, Sora. Mas a nota 2, você viu que eu coloquei lá, né? Eu não entrei no site, mas depois eu confiro. Na tela. Abaixa um pouquinho para mostrar ali embaixo. Mais um pouquinho. Aí. Obrigada, Sora. Eu mando no Nada. grupo para quem quiser. Nada. Yay! Beijos, queijos, até a próxima aula. Até, Sora. Sora, beijinhos.